Bom dia a todos. Iniciaremos uma live agora pelo programa de esquizofrenia. O tema é terapia cognitiva comportamental para tratamento de delírios e alucinações. Eu estou apenas checando aqui se a live está funcionando. Acho que está, né? Temos 4 pessoas online. Isso, está funcionando, então vou continuar seguindo aqui a programação. Bem, eu sou o Arthur Berberian, eu sou psicólogo clínico, tenho proficiência em terapia cognitiva comportamental, também tenho doutorado em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, e o ProESC foi e ainda é um programa que contribui demais para a minha formação. Eu sou extremamente grato por tudo que o ProESC proporciona, né? Proporcionou para mim e para tantas pessoas, né, que passaram por aí, que estão aí, né, se formando e se relacionando, né, com essa com a esquizofrenia, né, e buscando caminho sempre para melhoria de qualidade de vida, de tratamentos, né? E a terapia cognitiva comportamental é mais uma proposta baseada em evidências, baseada em ciência, né? Na verdade, é o tratamento psicológico mais recomendado pelos guidelines, né, pelas diretrizes, como o tratamento psicológico que mais apresenta resultados para tratar sintomas da esquizofrenia. É muito importante a gente ter em mente que a terapia cognitiva comportamental é um tratamento complementar ao tratamento médico, né? O tratamento médico é prioritário, né? E o tratamento psicológico ele vem complementar, assim como a terapia ocupacional, assim como a neuropsicologia, né? E assim como tantas outras áreas da saúde mental que devem ser envolvidas para o tratamento, devem estar envolvidas para o tratamento da esquizofrenia. Como é que eu vou dividir essa live? Eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro momento eu vou falar sobre terapia cognitiva comportamental de modo geral. Quais são os princípios básicos? Por quê? Porque se a gente não estabelecer a pedra fundamental ou as pedras fundamentais desse tratamento, todo o restante, né, de como a gente aplica isso na esquizofrenia ou para tratar delírios e alucinações, a gente fica sem base, né? Então, não consegue dar seguimento, né? Então, isso é fundamental. Para quem já conhece esses princípios, fica como um convite para revisão, né? E é sempre bom revisar esses conceitos mais básicos e também fundamentais aí, né? Então, eu vou mudar a minha câmera para usar o apoio aqui de um slide que eu tenho no PowerPoint para facilitar a explicação. Tudo parte deste modelo aqui. O tratamento da terapia cognitiva comportamental sempre partirá deste modelo aqui, ó. Será que... Pronto. Então aqui eu tenho um modelo cognitivo para vocês enxergarem aqui. E tá vendo que aqui embaixo está escrito, né? O modo como pensamos ou interpretamos uma situação que vivemos determinará o que sentimos e o nosso comportamento. Então vocês percebem que a maneira como interpretamos ou pensamos as coisas vai ter uma influência, o modo como interpretamos influenciará diretamente como sentimos, ou seja, nossas emoções, e depois como nos comportamos. Então o modelo basicamente é esse daqui, ó. As pessoas, frente a uma situação qualquer, elas pensam, elas interpretam essa situação, né? Essa situação vai despertar emoções e comportamentos, né? E vocês podem perceber que as setas elas são bilaterais, né? Elas têm, em cada ponta da seta você tem, ela é bidirecional, né? Você tem uma seta apontando aqui e uma seta apontando aqui. Isso mostra que o pensamento influencia a emoção e a emoção influencia o pensamento. O pensamento influencia o comportamento influencia o pensamento e o comportamento também influencia as emoções e as emoções também influenciam o comportamento. Ora, por que isso é importante, gente? Isso é importante porque, na prática,
tudo isso acontece ao mesmo tempo. E normalmente a gente só sente bem ou mal. Se hoje eu estou de bom humor, se hoje eu estou de mau humor, se eu estou mais irritado, se eu estou mais triste, se eu estou mais desconfiado, né? Tudo isso é o modo, determina o nosso estado momentâneo de humor. Claro que se eu estiver sofrendo de uma depressão, a gente vai estar numa alteração de humor em várias semanas, às vezes anos até, né? Em que sempre a gente vai ter uma tendência de estar sentindo as coisas de um modo um pouquinho mais triste, né? Um pouquinho mais com falta de prazer, né? Com menos prazer nas coisas, mas isso é uma coisa mais geral. Aqui eu estou falando de modo específico, né? Cada situação que a gente vivencia, a gente tende a ter uma opinião a respeito, a gente tende a ter um julgamento a respeito, uma crítica a respeito. Mesmo que você não tenha consciência de que faz isso. Às vezes a gente tem uma opinião a respeito de algo, mas nem percebe que tem. Inclusive a gente toma a nossa opinião sobre o ato, sobre o fato, né, como verdade muitas vezes. E essa forma de interpretar ou de pensar as coisas despertará emoções e depois influenciará o modo como a gente se comporta. Então, essa é a pedra fundamental da terapia cognitiva comportamental. Todo paciente, todo cliente, né, toda pessoa que vai fazer terapia cognitiva comportamental, ela tem que ser treinada pelo psicólogo neste modelo. O psicólogo treina a pessoa. Não importa a doença que ela esteja, o sintoma que ela esteja sofrendo. Ela pode ter delírio, ela pode ter alucinação, ela pode ter depressão, pode ter toque. Ela pode estar indo fazer tratamento apenas para autoconhecimento, né? Ela pode, por a razão que for, sempre que ela senta na cadeira da terapia, né, para fazer psicoterapia cognitiva comportamental, ela vai ser treinada a identificar pensamentos e depois ela vai ser treinada a entender como é que esses pensamentos influenciam o modo como ela sente e depois o modo como ela está se sentindo e pensando, isso influenciará provavelmente o modo como ela se comporta. Então, o primeiro passo é esse. Então, eu vou dar um exemplo para que a gente fique mais craques ou mais conscientes desse modelo na prática de vida aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma situação. Eu estava caminhando, né? Aqui, né? Bem aqui. Eu estava caminhando pela rua e avistei Maria. Eu acenei para ela, mas ela não acenou de volta. Olha que interessante. Eu estava andando e a Maria... Vou pôr aqui para não ficar tremendo. Estava caminhando, né, pela rua, vi a Maria, acenei para ela, dei um tchau para ela, mas ela não respondeu de volta, né? O fato da Maria não me responder de volta, eu posso pensar o seguinte: puxa vida, eu acho que a Maria não gosta de mim, né? Se eu pensar que a Maria não gosta de mim, como é que eu posso me sentir? Será que eu gosto de pensar que a Maria não gosta de mim? Se eu gosto da Maria, considero a Maria minha amiga, mas eu acenei para ela e eu acho que ela me enxergou, mas mesmo me enxergando ela não respondeu, puxa, eu posso pensar que ela não gosta de mim, né, no fundo. E quando eu penso que ela não gosta de mim, como é que eu me sinto? Eu me sinto triste. A partir disso, se eu começo a achar que a Maria não gosta de mim, a próxima vez que eu enxergar a Maria, ou me encontrar com a Maria, eu posso evitar a Maria. Eu posso começar por a Maria não gostar de mim, eu posso começar a me comportar como evitando a Maria. Eu posso reduzir as atividades sociais com a Maria, né? Se eu vou num evento, eu sei que a Maria está lá, eu evito, né? Não chego tão perto mais dela, né? Você viu? Então esse comportamento de evitação da Maria aconteceu porque eu interpretei o fato dela não falar oi para mim como ela não gostando de mim, tá? Mas vamos supor, né, que uma outra pessoa, né, ou eu mesmo, né, tivesse na mesma situação, andando pela rua, vi a Maria, acenei para ela, mas ela não me respondeu. Só que ao invés de eu pensar que ela não gosta de mim, eu penso que ela tá brava comigo. Então não é que a Maria não gosta de mim, ela tá na verdade brava comigo. Então olha, quando eu penso que ela tá brava comigo, eu não fico triste. Como é que eu fico? Eu fico preocupado.
né? Você vê que o sentimento aqui pode mudar. Por que que mudou? Porque a interpretação do fato foi outra. E aí como é que eu posso me comportar quando eu estou preocupado? Eu posso ligar para ela. Ou quando eu me encontrar com ela, eu pergunto: Maria, no outro dia eu estava andando pela rua, acenei para você, eu vi que você não acenou de volta, você tá chateada comigo? Eu fiz alguma coisa para você, né? Então aqui, você vê que o comportamento muda. Nesse exemplo aqui, se eu penso que ela não gosta, eu reduzo a atividade, evito. Se eu penso que ela está brava, eu posso, na verdade, ir até ela e perguntar para ela e testar a realidade. Será que, de fato, ela está brava? E, de repente, a Maria fala: não, não é nada disso, né? Ou, não, de fato, estou chateado com você, porque aquele dia você falou isso, tal. E aí, a partir daí, você vai tentar resolver a situação. Numa terceira e última possibilidade, é a mesma situação. Eu estava caminhando na rua, vi a Maria, acenei para ela, mas ela não acenou de volta. Só que qual que é a interpretação que eu faço? A Maria não me viu. Quando eu penso que a Maria não me viu, o sentimento ele é neutro. Ela não me viu, por isso que ela não me acenou de volta. Na próxima vez, eu até esqueço da situação, falo para ela oi normalmente e a vida segue completamente. Então, qual que é o ponto principal desse slide aqui? Qual que é o ponto principal da terapia cognitiva? Qual que é a mensagem desse slide aqui? A mensagem é a seguinte, pessoal. A situação é a mesma. Andei pela rua, vi a Maria, acenei para ela e a Maria não devolveu o aceno, não falou oi de volta. Se eu interpretar que ela está brava, o sentimento vai ser e provavelmente o comportamento será em decorrência desse sentimento, e esse sentimento foi em decorrência dessa interpretação. A mesma situação, se for interpretada de outro modo, a Maria não gosta de mim, ou não está brava comigo, ou a Maria na verdade não viu, o sentimento modifica. Então, o que a terapia cognitiva mostra para nós? Que muitas vezes nós tomamos como verdade, nós tomamos como realidade, não o fato em si, mas nós tomamos como realidade o modo como interpretamos o fato. A gente nem para pensar nisso. Se eu acho que a Maria não gosta de mim, aquilo é verdade. E aí, se aquilo é verdade, eu já começo a me sentir mal. E aí, se eu me sinto mal, provavelmente eu vou ter reações fisiológicas, né? Alguém já deve ter ficado ansioso aqui, todo mundo, né? Impossível alguém não ficar ansioso, ainda mais nessas épocas de pandemia. Então, quando eu penso assim, vamos pensar, é uma situação bem comum hoje em dia, né? Nossa, será que eu peguei coronavírus? De repente você não saiu de casa, não tem nenhum fato que mostre que você ficou contaminado, mas se você pensar que pegou coronavírus, isso já vai fazer você ficar ansioso. Você ficando ansioso, você já vai liberar vários hormônios, né? Você libera adrenalina. Por quê? Porque para o seu cérebro, o fato de você ter coronavírus ou o fato da Maria estar brava comigo, mesmo que não seja verdade, mas se eu interpretar isso como verdade, eu já vou disparar um monte de hormônio, adrenalina, cortisol, né? E isso tudo vai me fazer ter reações fisiológicas. Essa reação fisiológica, que muda o meu estado fisiológico e emocional, eu ainda posso interpretar que tu tá vendo, isso é verdade, porque inclusive eu senti que isso é verdade. E aí você vai se comportar ou para se defender, né, disso, ou para eliminar a sua ansiedade. Então percebe, tudo parte do modo como você interpreta as coisas. Agora, o fato em si, a gente não sabe o que aconteceu. Por que a Maria não acenou para mim? Eu não sei se ela está brava, eu não sei se ela está preocupada, eu não sei se ela não viu, eu não sei. Então, na verdade, se a gente começar a treinar os nossos pensamentos, né, para ter um contato com a realidade mais flexível e menos determinado pelas nossas opiniões, né, pelas nossas interpretações, é possível que as nossas emoções e os nossos comportamentos também se modifiquem. Para fechar esse primeiro ponto aqui, a gente pode pensar o seguinte:
eu não consigo controlar os fatos da vida, né? Os fatos do dia a dia, a vida em si, eu não controlo. Mas o modo como eu interpreto os fatos, isso eu posso controlar. E aqui, isso é maravilhoso, porque eu posso ter liberdade. A liberdade do ser humano, quando a gente está pensando em terapia cognitiva, ela não depende do que acontece conosco. Se eu tenho ou não uma doença, se eu sofro ou não de um sintoma. A liberdade está no modo como eu interpreto esse fato. O fato de eu ter depressão, o que isso significa para mim? O fato de eu ter alucinações, o fato de eu ter delírios, né? Claro que na questão do delírio, para a gente chegar nesse grau de consciência, muitos passos anteriores têm que ser caminhados, dados, né? Mas pensando em qualidade de vida, pensando em superação, pensando em recovery, né? Recuperação, que a gente chama no Brasil de superação, nós teremos muito mais chances de qualidade de vida quando entendemos que depende muito mais de nós interpretarmos os fatos do que os fatos em si nos influenciam, né? A nossa felicidade, a nossa liberdade depende do modo como eu interpreto. Então, isso tudo, gente, está na base de um filósofo antigo chamado Epiteto, tá? Só para ter um pouquinho também de cultura e de base, né? Erudição, né? Vamos falar assim. Que o Epiteto ele vinha de uma escola grega estoica e ele falava que não são os fatos do mundo que tornam o ser humano infelizes ou que afetam o ser humano, que deixam o ser humano disfuncional. Não são os fatos que tornam o ser humano disfuncional, mas sim o sentido que nós damos aos fatos, né? O valor que atribuímos aos fatos. Então a chave da terapia cognitiva está nessa atribuição de significado. Por isso ela chama cognitiva, porque atribuir significado vem da nossa cognição, vem do modo como interpretamos os fatos. A chave, então, da terapia cognitiva é te ensinar, primeiro, a entender como é que você interpreta os fatos. Depois, você analisar esse modo como você interpreta os fatos. Aí você vai ter uma opinião sobre si mesmo, né? Tem um nome chique, bonito para isso, chama metacognição. Então, a interpretação do fato é cognição. Aí quando eu penso sobre o modo como eu interpreto o fato, ou seja, é como se eu saísse de mim e olhasse para mim mesmo, ou seja, eu ganho autoconhecimento, eu ganho conhecimento de mim mesmo, e isso é maravilhoso. Aí eu falo, nossa, é assim que eu interpreto esses fatos. Olha só, quando a Maria não deu tchau para mim, eu achei que ela não gostasse de mim. Embora eu não tivesse nenhuma evidência que ela não gostasse de mim. Muito pelo contrário, a Maria sempre foi amigável, gentil, gente boa, mas eu tomei o fato, né, dela não ter dado tchau para mim como se ela não gostasse de mim. Então foi uma interpretação, um viés, uma distorção. Todo ser humano, sem exceção, todo ser humano, sem exceção, interpreta a realidade de modo distorcido. É impossível enxergar a realidade nua e crua. Nem com o método científico, né, que tem todo um procedimento super rigoroso, a gente consegue eliminar vieses. Nem com o método científico. Você imagina no dia a dia. Agora, a gente tem que ter consciência de que quanto mais disfuncional for e mais intensa for a distorção, mais os sentimentos negativos ou catastróficos ou persecutórios, né, serão também intensos na mesma proporção do quanto distorcemos. E aí o comportamento, coitado do comportamento, o comportamento aqui é quase que um resultado de tudo isso, né? Se eu estou me sentindo perseguido, como é que eu vou me comportar? Me defendendo, fugindo, né? Se eu estou me sentindo deprimido, como é que eu posso me comportar? Eu posso perder a esperança e ficar no quarto deitado na cama, né? Porque eu estou sentindo assim. Então, tudo começa a partir desse jeito de olhar a realidade, tá? Então, a terapia cognitiva parte desse pressuposto. A gente vai educar, né, as pessoas
a sempre ganhar consciência do modo como interpretamos a realidade. Bom, dito isso, eu vou começar a mostrar para vocês um segundo ponto aqui. Deixa eu só achar para não me perder. Então, é muito importante a gente ter consciência de que isso tudo é muito rápido, né? E o último ponto aqui, né? Essa interpretação da realidade, ela não é deliberada. O que isso quer dizer? Eu não estou refletindo sobre a realidade. Essas interpretações, elas são prontas e automáticas. Ou seja, como é que eu, na verdade, construí ou formei o modo que eu enxergo o mundo? Isso vem da sua infância, isso vem da educação que você teve dos seus pais, isso vem de traumas que você sofreu. Então, por exemplo, se eu sofri bullying a vida inteira na escola, se eu sofri traumas a vida inteira, a infância inteira, quando eu crescer, eu já vou ter uma série de alterações endocrinológicas, né? Vou ter uma série de sensibilidades, né? Emocionais, né? E ao mesmo tempo quero me defender disso. Então minha atenção ela fica totalmente voltada para situações ameaçadoras. Por quê? Porque eu já sofri pra caramba na minha vida, eu já levei muita porrada na minha vida. Só que isso não é consciente, isso é quase que reativo, é pronto. Então, se eu sofri pra caramba na minha vida, se eu tô andando na rua, meio que automaticamente eu já tô prestando atenção às situações que podem ser ameaçadoras para mim. Por quê? Porque eu não quero sofrer, eu já sofri muito. E aí o que acontece? Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já posso ter a tendência de interpretar essa coisa que me falaram como também ameaçadora, né? E aí eu já vou estar sempre mais propenso a ficar ansioso, a desconfiado, e aí eu posso ter um comportamento de sempre não me envolver, nunca ir a fundo nas relações, né? E por quê? Por causa de um histórico de vida desse tipo, né? Então eu estou tentando dar exemplos bastante práticos, né? E do dia a dia para que todo mundo tenha clareza, né? Nesse processo. Então, vamos pensar assim, né? Um último exemplo aqui. Uma paciente, uma vez um paciente homem uma vez reclamou para mim que quando ele deixava a camiseta, uma vez ele deixou a camiseta jogada, né? E a mãe dele falou, por que essa camiseta tá aqui na sala, né? E aí ele já começou a ficar ansioso e nervoso e foi ríspido com a mãe dele, né? Falou, mãe, a senhora não deixa eu fazer nada, a senhora é muito chata, mandona, né? E isso deixou a mãe dele chateada, ele também ficou chateado porque no fundo gosta muito da mãe, né? E não queria ficar com esse tipo de relação de conflito em casa, né? E aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu quando sua mãe falou? O que essa camiseta tá fazendo aqui na sala, né? Ele falou, olha, na verdade, isso me deixou chateado, né? Eu falei para ele, mas o que significa ficar chateado para você, né? Porque você também deve ficar chateado por outras situações. Aí ele parou para pensar e falou, na verdade eu fiquei chateado porque eu me senti cobrado. Olha só que interessante. Então, vamos pegar um pedacinho aqui, ó. Ele chega no consultório com a queixa de que está com briga com a mãe, brigando com a mãe, né? Aí quando eu pergunto do fato, ele diz que está chateado. Mas aí quando eu vou fazendo alguns questionamentos, eu descubro que na verdade ele está chateado porque ele se sente cobrado. Olha que interessante. Lembra que o pensamento, a interpretação do fato determina como sentimos? Então ele ficou chateado e irritado porque quando a mãe falou assim, o que essa camiseta está fazendo aqui? Ele se sentiu cobrado. Ao se sentir cobrado, ele interpretou o fato como assim, nossa, minha mãe está me cobrando. E aí ele se sentiu irritado por ser cobrado. E por quê? Porque no fundo quem é cobrado na cabeça dele não faz nada direito. Então se eu não faço nada direito, eu tenho que ser cobrado. E eu odeio não fazer nada direito. Na verdade eu quero fazer tudo direito. Então a simples pergunta, o que essa camiseta está fazendo aqui? Disparou um pensamento automático do tipo, estou sendo cobrado. E quem é cobrado não faz nada direito,
e se eu não faço nada direito, logo eu faço tudo errado, e quem faz tudo errado não deve ter valor mesmo. Isso tudo vem pronto, você não controla. Por isso, então, ele ficou irritado. Qual que foi o comportamento? Ele foi ríspido com a mãe. A senhora é mandona demais, a senhora é chata, tal. E aí o fato deles brigar com a mãe gerou um outro problema, que é a questão da harmonia em casa. Aí eu falei, puxa, vamos fazer um teste? Isso é uma outra coisa que a terapia cognitiva tem. A gente sempre testa. A gente não tem interpretação dos fatos apenas, que também é importante. Mas a gente sempre tem que testar. Como tinha acontecido muito perto o evento da sessão, esse paciente, eu combinei com o paciente assim, ó, chega em casa hoje e pergunta para sua mãe o que ela quis dizer com o fato dela ter visto uma camiseta na sala. Aí ele foi lá para casa e falou assim, mãe, quando a senhora perguntou o que essa camiseta está fazendo na sala, o que a senhora queria saber? A mãe falou assim, não, eu queria saber se eu tinha que pôr no cesto, né, para lavar, ou se eu podia guardar no guarda-roupa. Né? A mãe tinha essa intenção, só que o paciente interpretou que ele estava sendo cobrado. Você percebeu o problema? Vocês perceberam o problema aqui? Então, isso é fundamental. A comunicação, né, a testagem, testar se aquilo que eu interpreto de fato é a verdade, é fundamental para o modo como a gente sente e é fundamental para o modo como a gente vai se comportar. Por ele não ter conseguido parar, mas mãe, tá aqui na sala porque eu deixei, a senhora tá precisando de alguma coisa? A mãe falou, não, é que eu queria guardar. Ah, ela queria guardar. Olha só, já não é tipo, estou sendo cobrado, se eu estou sendo cobrado, eu não faço nada direito, se eu não faço nada direito, eu não tenho valor, né? Logo, eu fico chateado. Então é isso que a terapia cognitiva vai ensinar você. A terapia cognitiva vai mostrar o modo como a sua cabeça direciona a realidade. Né? Então, basicamente, a gente ensina os pacientes e a nós mesmos. Eu mesmo faço isso comigo o tempo inteiro. A terapia cognitiva é um modelo educativo de aprendizado que todo mundo pode usar. Né? Então, a gente primeiro identifica o pensamento, as emoções, os comportamentos, faz uma análise, tipo, será que é isso mesmo que tá? Será que minha mãe me cobrou mesmo? Ou será que isso está na minha cabeça? Né? E aí, muda. Promove a mudança. Então, identifica o problema, faz uma análise do próprio problema e aí muda o comportamento. Mãe, a senhora me cobrou? O que a senhora queria? Né? Não, eu só queria saber se era para guardar ou não. Né? E aí a coisa vai sendo desenvolvida. Última coisa ainda sobre terapia cognitiva, mudando de assunto, mas falando de terapia cognitiva, para daí eu entrar nos delírios e alucinações propriamente. A terapia cognitiva, ela necessariamente é colaborativa. O paciente ou o cliente, né, a pessoa que busca tratamento, ela é especialista na vida dela. Né? Então, para eu entender a mente da pessoa, é ela que tem que dizer para mim. Né? Então, a gente nunca estabelece nenhuma verdade, nada. O que tem é uma prontidão do terapeuta e uma curiosidade genuína para que aquela pessoa conte a verdade dela, né? A realidade dela, o modo como ela interpreta o mundo dela, sem nenhum julgamento. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa sofre de alucinações auditivas, né? Do ponto de vista classificatório, né? Diagnóstico, alucinações, né? Todo mundo que sofre de alucinação vai receber a mesma classificação, alucinações auditivas. Porém, cada ser humano vivencia a alucinação auditiva do seu modo. Cada ser humano interpreta a alucinação auditiva do seu modo. Então, a terapia cognitiva vai entender exatamente a fenomenologia, aquilo que é próprio do indivíduo. E se ele sofre de alucinação auditiva, é como que é sofrer alucinação auditiva para ele. Né? Então, não é todo mundo, muitas pessoas sofrem de alucinação auditiva. Muitas.
Mas a gente tem que entender como é que é para aquela pessoa. Mesma coisa depressão. Muita gente tem depressão, mas como que é ter depressão para aquela pessoa? Então a gente sai do raciocínio quantitativo, um termo chique, né, científico para isso, a gente sai da noção nosológica, né, classificatória, que é genérica, né? Quem tem depressão tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Isso é importante para o médico dar remédio, isso é importante para a gente ter um norte, né? Mas na hora de tratar, psicoterapicamente falando, a gente tem que sair da nosologia, né? Não pode esquecê-la, ela está lá. A depressão é importante, a alucinação é importante, mas a gente tem que entrar no qualitativo, naquilo que é próprio do indivíduo, naquilo que é da pessoa, né? E a partir disso, a gente começa a desenvolver o trabalho. Então, o indivíduo é o especialista da vida dele. E eu, ou os terapeutas, os profissionais, são os especialistas em psicologia. Então, a colaboração entre o especialista da própria vida e o especialista da psicologia forma um casamento perfeito. O cliente é o especialista da própria vida e você é o especialista da psicologia. Então, quando você forma esse casamento, dá liga, né? Rola ali, a relação acontece e a partir dessa relação a coisa se desenvolve. Agora, olha que importante, dizer que o paciente é colaborativo significa dizer que ele é ativo. Então, por isso que a palavra paciente não é muito interessante, né? Porque paciente tem um tom de passivo, né? É claro que em muitas situações nós somos passivos mesmo, né? Se eu tenho um câncer, por exemplo, eu tenho que ser ativo para buscar qualidade de vida, enfrentar o tratamento, ter esperança, né? Mas o remédio, ele entra, ele que faz o trabalho dele. Eu tenho que ter fé, né? Tenho que ter confiança, convicção de que eu vou melhorar, né? Mas o remédio vai lá e faz o papel dele. Agora, aqui em psicologia não tem passividade. A psicologia a gente tem que ser ativo, né? Tem que buscar tanto o terapeuta quanto o paciente ou o cliente. Eu também não gosto muito da palavra cliente, né? Porque a palavra cliente tem muita ideia de um tom mais capitalista, tá? Não que eu seja contra o capitalismo, mas eu acho que são seres humanos que estão se relacionando ali, ativos. São seres humanos ativos buscando o melhor, né? Tá certo? A terapia cognitiva, ela também vai focar no aqui e agora. Mesmo que os problemas sejam antigos, mesmo que o que aconteceu seja muito antigo, a gente sempre olha para o aqui e agora. Como é que isso está te afetando hoje, né? Como é que isso está te atrapalhando hoje? E aí, a gente sempre parte dessa premissa aqui, ó. Se você quiser diminuir a chama do fogo, de uma fogueira, ou se você quiser apagar um fogo, você tem que eliminar aquilo que está alimentando o fogo, ou seja, tirar o combustível do fogo. Talvez tirar o oxigênio, porque se não tiver oxigênio o fogo não acende, tirar a madeira, tirar a gasolina, eliminar o combustível. Eliminando o combustível, o fogo diminui. Essa é a premissa da terapia cognitiva, é identificar o que está alimentando o problema agora, hoje. A terapia cognitiva não quer saber necessariamente o que causou a fogueira, o que causou a chama. Entender o que causou a chama é importante para dar um sentido de vida, para dar uma lógica, né, para a vida, né? Fazer uma construção da própria vida. Isso é importante. Mas, assim, vamos entender a causa para daí mudar. A terapia cognitiva, ela, não é que ela nega a necessidade de entender a causa. A causa é importante. Mas mais importante é eliminar a alimentação, a manutenção da fogueira ou do fogo, tá certo? O termo técnico para isso chama ciclo de manutenção, né? Se você fica alimentando o problema, né, você atrapalha completamente o dia a dia. A Estela Leopoldo, grande amiga, psicóloga, já deu a dica aqui também, né? O passado se atualiza no hoje, constantemente, é isso mesmo. A própria psicanálise, que é uma outra linha de terapia, mas que tem a mesma finalidade, ela fala nessa relação de transferência, né? A transferência é uma repetição do passado, mas atualizada. Então não é uma repetição, né? É uma atualização, na verdade.
E essa atualização tem que ser adaptada para o atual, para o momento atual, né? E aí, se a gente não fizer isso, né, seria essa metanoia, né, a transformação, né, para o futuro. A gente fica na paranoia, né? A gente fica lá enrolado nesse passado aí, né? A última questão de verdade agora é o seguinte: a terapia cognitiva ela é necessariamente estruturada, tá? Ela tem uma agenda, né? Então toda sessão ela tem os primeiros 10 minutos a gente foca numa coisa, os outros 10 minutos a gente foca em outra, né? Então o terapeuta, o paciente, ele já aprende que ele tem na sessão de terapia um roteiro a ser seguido, né? E um foco a ser seguido, e ele tem que ser ativo nesse processo. Então, é muito importante, desde o início, o paciente que busca a terapia cognitiva comportamental saber que ele vai ter que trabalhar bastante. Não tem... Agora, não quer dizer que ele não vai ter um momento de desabafar, não quer dizer que ele não vai ser validado, não quer dizer que o que ele sente não é importante. Claro que é. É a partir disso que o caminho, que o percurso é trilhado, né? Porém, não se pode ter que às vezes aquele formato tradicional equivocado de psicologia, né? Que a pessoa fica lá passiva, falando da vida, elaborando, né? Elaboração é importante, sim, mas às vezes a solução do problema vem antes, né? Aí depois que você resolve o problema, se sente melhor, aí a gente pode talvez até caminhar no processo elaborativo, até porque elaboração não é uma coisa fácil de ser feita, é uma coisa difícil, né? Insight, né? E às vezes até resolvendo o problema, a gente já tem os próprios insights e as elaborações necessárias. Última não, né? Agora entrando já na terapia cognitiva para as psicoses, né? Para delírio e alucinação, a questão principal aqui é que o terapeuta sempre escolhe uma intervenção baseada no que a gente chama de formulação de caso. Então, quando o paciente está tendo um delírio, ou quando ele está interpretando a realidade a partir de um delírio, né? Ou quando ele está ouvindo vozes, né? Tendo alucinações, a gente sempre vai colocar o modo como ele interpreta essas situações a partir da formulação de caso. O que é a formulação de caso? A formulação de caso é uma tentativa de explicar como é que o cérebro da pessoa funciona. E isso é feito junto com o paciente. O psicólogo não faz isso sozinho, ele faz isso sozinho, obviamente, para planejar, mas na sessão ele, junto com o paciente, forma o diagnóstico, ou psicodiagnóstico, que seria a formulação aí do caso, para que o próprio paciente entenda como ele funciona. Por quê? Porque quem é especialista da vida é o próprio paciente, ele tem que participar, é como se fosse uma empresa e dois sócios trabalhando para a empresa. Né? Um sócio não pode trabalhar com hierarquia. Os dois são iguais, né? Então, na medida que o psicólogo e o paciente vão juntos ali construindo a própria forma que o paciente vive a própria vida, né? O modo como o paciente vive a própria vida, isso também já é extremamente importante para tornar o paciente apropriado do próprio tratamento, para que ele entenda o próprio tratamento, tenha adesão ao próprio tratamento e se engaje ali no processo. Tá? Isso é fundamental. Bom, a primeira coisa que você faz então na terapia cognitiva é educar o paciente sobre o modelo cognitivo. Então a gente explica esse triângulo aí, pensamento, emoção e comportamento. Então é uma fase mais educativa, né? Feito isso, a gente vai começar a propor para o paciente caminhos para ele se sentir um pouco melhor. Né? Então, dependendo do caso, gente, né, o que faz um paciente se sentir melhor não é intervir diretamente nas alucinações e nos delírios. Né? Inicialmente, é importante você trabalhar diretamente na melhora da qualidade de vida do paciente. Então, é claro que ele está sofrendo pelos delírios, é claro que ele está sofrendo por conta das alucinações, é claro. Mas muitas vezes é mais urgente a gente trabalhar na questão da organização do dia a dia, na organização da rotina,
em coisas que poderia tornar o paciente mais satisfeito com a própria vida, às vezes melhorar um relacionamento com o pai, com o irmão, descobrir coisas que o paciente muitas vezes não está fazendo e que dava prazer para ele no passado, e ele retomar a atividade, retomar essa rotina mais prazerosa. Então, muitas vezes, você começa o tratamento propondo uma ação interventiva ali, que vai de ativação de comportamento, né? Que é muito comum também em depressão. A gente sempre começa o tratamento de depressão com ativação de comportamento, né? Então você não vai elaborar nada, você não vai entender nada, você vai já pôr a mão na massa. Por quê? Fazendo algumas coisas, né, no dia a dia, isso já vai trazer alguma satisfação. Isso é muito evidente, né? As terapeutas ocupacionais sabem muito bem disso, né? A proposta da terapia ocupacional é justamente colocar o paciente para executar as coisas, né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele já vai aprendendo a se organizar, a planejar, e na medida que ele executa um projeto terapêutico ocupacional ali, ele enxerga um resultado interessante, ele enxerga uma ação que ele executou ali, e isso já vai transformando a percepção dele, né, de vida, né, e dos fatos para algo mais positivo, para algo mais otimista, né, mais realizadora, né? E às vezes, inicialmente, é isso que está precisando ser feito, né? O paciente perceber que pequenas ações que ele realiza já torna o dia a dia dele um pouquinho mais gratificante, né? Então, por isso, a terapia ocupacional é muito importante. Por isso que muitas vezes a gente começa a terapia cognitiva indo tomar um café na padaria, indo dar uma volta no quarteirão. Se está numa situação de ambulatório, você vai dar uma volta no ambulatório, nos corredores de enfermaria, no hospital, né? Sai com o paciente para o paciente fumar um cigarro, conversar. Então você começa muito mais nesse processo de conversa, de ativar o comportamento, fazer coisas, né? Para daí o paciente tendo um pouquinho mais dessa ação de conversa e de relação, ele começa a se sentir um pouquinho melhor. E aí, então, depois de alguns ganhos a partir dessa primeira fase, os sintomas propriamente, né, delírios e alucinações, a gente pode chegar e trabalhar diretamente ali. Claro que isso vai depender de paciente para paciente, né? Tem paciente que já dá na primeira sessão para entrar direto numa questão dos sintomas positivos, né, de delírios e alucinações. Agora, outros pacientes, mesmo sendo possível você acessar esses sintomas, às vezes é mais urgente você atacar, né, intervir ou propor para o paciente ações práticas que vão ter um resultado de qualidade de vida, de satisfação, né? Um pouquinho mais de prazer, vai tirar um pouquinho a anedonia, né? Vai tirar um pouquinho os sintomas de depressão, né, que estão sempre presentes, né? É muito comum ter depressão e ansiedade junto com os outros sintomas que existem na esquizofrenia, né? Bom, dito isso, a gente começa uma outra fase da terapia cognitiva que a gente chama de normalização, né? Qual que é o objetivo da terapia cognitiva no tratamento de transtornos mentais em geral, inclusive nas psicoses, né? É primeiramente normalizar. Normalizar, como o próprio nome diz, é tornar o fenômeno normal, né? Não é romantizar o fenômeno, é tornar normal, né? Por que isso é normal? Como eu disse para vocês inicialmente, o cérebro humano, a mente humana, sempre distorce os fatos. Sempre. O que vai diferenciar é o grau dessa distorção. Mas é impossível uma pessoa ter uma visão neutra de tudo. É impossível. Sempre haverá alguma distorção. Existem métodos para você, como eu disse, questionar o próprio viés, a própria distorção de pensamento, né? Mas até que você aplique esses métodos, a tendência natural é torcer o fato, né? Então a gente tem que distorcer, né, os fatos na medida do possível. E isso é comum. Todo mundo faz isso, né? O que significa o termo psicose, tradicionalmente falando, né? A psicose, tradicionalmente, é definida como uma dificuldade de distinguir
a realidade do irreal, do ilusório. Então, quando eu penso que algo ilusório é real, eu estou distorcendo os fatos, só que, claro, aqui eu estou distorcendo numa intensidade muito elevada. Muito, muito elevada e bastante cristalizada, rígida. Mesmo que eu mostre evidências contrárias, a evidência contrária é negada, né? E o que fica é a ideia irreal, mesmo que ela seja ilusória, né? Mas também é uma distorção. Então, psicose basicamente é definida por isso, uma distorção tamanha a ponto daquilo que é irreal ser tomado como verdade e a verdade ela é desconsiderada. Agora, olha que interessante. Pessoas que sofrem só de depressão, elas também distorcem bastante a realidade. Só que a distorção na depressão estão sempre associadas a valor, alto valor, o valor que a pessoa tem de si mesma. Então ela sempre tem uma sensação de desvalor, ela não vale muita coisa, ela é desvalorizada por ela mesma, né? Ou ela imagina que os outros não dão valor para ela, né? E ao mesmo tempo ela tem uma sensação de ineficácia. Normalmente as pessoas que têm depressão, elas têm um viés, uma torção, um autoconceito, né, de que elas não têm valor e de que elas não têm eficácia. E mesmo que você comprove para elas que isso não é verdade, elas continuam acreditando que são ineficazes e desvalorizadas, né? Isso é muito importante. Anorexia, uma outra doença, né? Anorexia, a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, né? Você mede o corpo da pessoa, mostra o corpo da pessoa, a pessoa inclusive chega a ser internada, né? Porque pode, por desnutrição, né? Obviamente, mas ela ainda sofrendo tudo isso, ela continua a acreditar que o corpo dela tá gordo, né? Tá fora de forma, né? Uma ideia fixa, uma crença falsa da realidade, né? O pânico, por exemplo, a pessoa também tem uma crença distorcida sobre o que nesse caso? Segurança física. Vou ter um infarto, vou ter um AVC, eu vou morrer, né? E na verdade não vai morrer coisa nenhuma, ninguém morre de transtorno de pânico, ninguém morre de um ataque de ansiedade, né? Mas no momento que está acontecendo, você pode provar o dado para ela, ela vai achar que está morrendo, né? E por fim o toque, transtorno obsessivo compulsivo, qual que é a crença fixa que o toque tem? O toque tem uma fusão entre pensamento e ação. A crença é, se eu pensei algo, esse algo vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pensei que eu estou contaminado, eu estou contaminado. Não tem uma desconexão entre pensar e a realidade. Porque eu posso pensar que eu estou contaminado, ficar um pouco ansioso, mas não, na verdade não tem como eu estar contaminado. Acabei de tomar banho, né? No toque isso não acontece, né? Se eu penso que eu estou contaminado, na verdade eu estou. E aí, se eu estou, aí eu começo a ter compulsão para me limpar, né? Começo a ter ritualística e tudo mais. Percebe, então, que tudo é distorção de pensamento? Uma alucinação, não a alucinação em si, mas o modo como eu interpreto a alucinação, ela também vai torcer o dado da realidade. Então, por exemplo, eu escutei uma voz, né? Se eu achar que essa voz é de um... Como eu já, primeiro, olha que interessante. O primeiro paciente que eu atendi na vida com psicose, né? Estava no 4º ano de psicologia. Essa paciente escutava a voz no programa da saúde da família, na periferia. Foi o primeiro atendimento que eu tive. Ela falava, essa voz aqui é do... Ela falava do Lúcifer, né? Do arcanjo decaído. Né? Então, veja, se eu interpreto que essa voz é do Lúcifer, nossa... Agora, se eu pensar assim... Se eu conseguisse pensar assim, né? A voz é uma manifestação da doença que eu tenho, da esquizofrenia, né? Então isso aqui é um sintoma da minha doença, não é o Lúcifer falando, é uma manifestação da minha doença. A interpretação do fato é completamente diferente. E a emoção também provavelmente será diferente e o comportamento provavelmente também será diferente, né? Então percebe? Não é o fato em si de ouvir a voz aqui. O problema é como eu interpreto essa voz, né?
Então, normalmente, a alucinação, ela desperta interpretações delirantes, né? E a gente vai atuar nessas interpretações delirantes. Agora, diminuir a frequência de vozes, isso é medicação que faz, né? E isso, obviamente, é peraí que acho que eu estou estourando o tempo aqui. E já vou começar a responder as perguntas. Então é mais a interpretação dos fatos, né, e da alucinação que é o problema do que o próprio fato em si, que é ouvir voz. Então, muitas vezes, o processo de superação de qualidade de vida envolve muito mais a gente educar a mente de como interpretar os fatos, no caso uma alucinação, e não que ouvir vozes é leve, né? É muito complicado, atrapalha muito a atenção, a qualidade de vida. Porém, o modo como eu interpreto o fato de ouvir vozes prejudica ainda mais a qualidade de vida do paciente. Bom, deixa eu responder as perguntas aqui por conta do tempo, né? Cristiane, autocontrole é um exercício constante, independente da condição mental, certo? Isso mesmo, Cristiane. Na verdade, é assim, Cristiane, também não precisa ter aquela noia, né? Vamos usar o termo noia aqui, né? Aquela super preocupação que algumas pessoas têm, né? Do tipo assim, olha, eu tenho que sempre estar prestando atenção no que eu penso. Porque às vezes algumas pessoas buscam o autocontrole porque, por exemplo, elas tendem a ter um padrão perfeccionista, elas tendem a ter um padrão ansioso, né? Então, às vezes, autocontrole para esse perfil de paciente, às vezes não é muito legal não, né? Autocontrole ou busca por muito autocontrole pode ser também um sintoma ansioso, né? Então vai depender muito da formulação do caso. Eu mencionei rapidamente aqui, né? Mas assim, aí lembra aquela história que o paciente é o especialista da própria vida e o terapeuta é o especialista da psicologia, né? Então o terapeuta como especialista da psicologia vai tentar entender assim, autocontrole é um exercício constante. Dependendo de como você funciona. Se a pessoa for muito ansiosa, o treinamento é aprender a ter descontrole. Né? Olha que interessante. O descontrole aqui pode ser o tratamento. Né? Inclusive tem uma terapia chamada aceitação e compromisso, que está dentro das terapias cognitivas. Né? Então, às vezes o tratamento é justamente abrir mão. Por outro lado, quando eu sou invadido por pensamentos automáticos que distorcem a realidade, ou torcem, melhor falando, a realidade, isso me torna disfuncional, aí o autocontrole é necessário. Cristiane Fernandes. Boa tarde, meu pai tem esquizofrenia e eu sempre tento ajudá-lo a enxergar as coisas de outra forma, mas ele não aceita, bem como não gosta de psicólogos. Como convencê-lo a fazer terapia? Pequenas atitudes que desencadeiam sentimentos e que pensamos serem inofensivas. Então, isso aqui é bastante complicado, né? Mas ao mesmo tempo você pode convidá-lo, né? Devagarzinho, né? A buscar alguns relatos de algumas pessoas que também têm esquizofrenia, que tem também sintomas parecidos com os deles. Você pode ajudá-lo a não questionar as coisas que ele... a mudar a forma como ele enxerga as coisas que ele quer sustentar. Mas você pode ajudá-lo a mudar a forma de ver coisas que para ele são mais simples, né? Aí, na medida que ele enxerga que mudar a forma de ver as coisas que para ele não são tão significativas, ele pode ter um pequeno insight de que quando ele muda a forma de ver, ele pode ter algum ganho. Então, de um modo indireto, ou seja, atacando ou agindo por uma via indireta ao que o incomoda, ele pode depois ser um degrau para chegar no aspecto direto, né? A Cristiane perguntou, calma. Daisy, poderia falar sobre reestruturação e ativação comportamental? Ativação comportamental é muito simples e bastante intuitiva até, né? Por exemplo, tem paciente que fica dias sem tomar banho, né? Então, e sem escovar o dente, né? Então, por exemplo, eu tenho paciente que a gente pede para ele comprar uma pasta de dente. Inclusive, nessa semana a gente teve uma atitude assim. A gente pede para o paciente comprar uma pasta de dente e uma escova de dente e colocar na mochila, além da escova de dente de casa.
E se ele não escovar o dente, a hora que ele chega na terapia, a gente pede para ele escovar o dente na própria terapia, né? E aí o fato dele escovar o dente na terapia, é impressionante, ele sente melhor, né? Realmente fica melhor, né? A boca, né? Se você consegue fazê-lo tomar banho, né? Aí tudo vai depender de como você vai fazer isso. Se o paciente é muito grave, ele vai precisar de um apoio, um AT, um acompanhante terapêutico, ou envolver alguém da família, um terapeuta ocupacional, um psicólogo comportamental que sai com ele para fazer as coisas. Então você vai variar, você vai analisar se ativação de comportamento é ativar comportamento mesmo, né? Tomar banho, escovar dente, cozinhar, arrumar o quarto, caminhar no quarteirão, subir uma escada, qualquer coisa que ative o comportamento. Por quê? Fazendo alguma coisa, você muda a sua fisiologia corporal. Se você muda a fisiologia corporal, você muda a forma de ver as coisas. Um pouquinho de prazer que você tem, já muda. E aí você já começa a ter, devagarzinho, né, caminhos de melhoria. Agora, não pense que, sei lá, se eu tive 2 semanas de comportamento ativo, né, se eu tiver um estresse, eu posso voltar para o padrão anterior. Se eu tiver uma cacetada, uma mudança aí muito brusca, eu volto para o comportamento anterior. Aí você tem que retomar desde o começo, né? E assim vai. Então, muitas vezes é o primeiro passo. Se vocês depois procurarem ativação de comportamento no YouTube, assim, tem uma série de vídeos bons, assim, fáceis, né? De seguir. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Já no fim, acabei ficando só na normalização, né? Mas a gente pode combinar. A gente vai ter um curso, né? Daqui a um tempo, organizado pelo Proesc, de 8 horas, né? Vai ser um curso voltado para o tratamento da esquizofrenia, né? De modo geral, para delírios e alucinações, mas para esquizofrenia de modo geral. E a gente vai ter um curso bem interessante, né? 8 horas dedicados a tudo isso, né? Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. Júlia Lamardo. Muito importante mencionar a AT. Conte mais um pouco sobre esse trabalho para aqueles que não conhecem. Deixa eu só ver aqui. Estou em busca de tratamento de reabilitação cognitiva. Bom, isso aí acho que o pessoal pode responder. Acho que eu estou no lugar errado aqui. Jaqueline Ferraz. Doutor, o que fazer com os pacientes no momento em que estiver delirando e tal delírio for algo prejudicial? Como convencer a não fazer aquilo, por exemplo? Meu filho falou ontem que precisava sair por aí e voltar a fazer missões. Então, no momento da crise, não adianta confrontar, né? O que tem que ser feito é um trabalho, né? De garantir a segurança do paciente, né? Tanto a segurança física como a segurança de quem está em volta, né? Então, se ele for fazer alguma coisa que seja prejudicial, é necessário... A palavra pode ser forte, né? Mas é preciso contenção, né? É preciso comunicação com o médico, se houver, né? Para o médico tomar as devidas precauções, porque na hora do surto, na hora da crise, é necessária uma intervenção medicamentosa, né? Inclusive calmantes, né? O paciente, se estiver na crise ali, isso tudo que eu estou falando de interpretação, comportamento e emoções, na hora do fato ali, isso não acontece, né? Ali no momento agudo, a coisa é justamente gerenciar a situação, tá? Então você tem que garantir que ele não vai fazer nada prejudicial, nem que isso envolva contenção. Agora, contenção não é, né, amarrar a pessoa e machucar ela, é conter. O que é conter? Garantir a segurança dela e a segurança de quem está em volta e tomar a providência de informar o hospital, informar o médico e ajuda aí medicamentosa para que esse paciente se acalme, né? Aí é uma intervenção mesmo, né? Química, né? O fato do paciente deixar de falar sobre o delírio e alucinação significa que ele não está tendo mais delírios? Luísa Lins. Não. Muito paciente para de falar até por perceber que quando fala isso gera muito problema, né?
Então, não significa. Parar de falar não significa que não está tendo, tá? Pode ter sim. Agora, acho que por conta do tempo, né? Aqui, última pergunta e depois eu faço um fechamento. Tem um protocolo para se trabalhar com a esquizofrenia e as alucinações aditivas? Tem diversos protocolos, né? O protocolo que é padrão ouro é de um autor chamado Morrison. Eu vou escrever aqui para Ana Olivia, depois ela escreve. Só que tá em inglês, tá? E a publicação é de, acho que é 2008? Não, 2017. É um protocolo do Morrison. Eu não sei se é com R ou 2 R's. Inclusive, a gente está publicando um capítulo num livro que o Dr. Ari está organizando, né, sobre tratamento de esquizofrenia, e lá a gente está explicando tudo, né, todos os protocolos que a terapia cognitiva tem para tratar delírios e alucinações. Mas tem um protocolo, tem um passo a passo, né? Para quem é profissional de saúde, eu recomendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui traz um protocolo bem legal, ó. Terapia cognitiva comportamental para doenças mentais graves. Aqui tem um protocolo para tratar delírio, para tratar alucinação, para tratar sintomas negativos, tudo passo a passo também. Pessoal da Inglaterra, né? Que a Inglaterra é pioneira em terapia cognitiva comportamental para esquizofrenia. A Inglaterra é pioneira. Mas basicamente, né, a terapia cognitiva ela vai sempre atuar, gente, não vai dar tempo, né, de falar muito, que vocês viram que eu vou me empolgando, né, e acabo entrando demais no assunto aqui, mas depois a gente pode repensar caminhos para especificar melhor alguns pontos. Mas basicamente, né, a terapia cognitiva ela vai atuar na identificação daqueles elementos que alimentam o problema. Então, de fato, não existe um tratamento psicológico que vai fazer o paciente parar de delirar, de ter delírios, né? Essa alteração de pensamento, principalmente na crise. Mas você consegue controlar, né? Ensinar o paciente a modificar as interpretações delirantes, né? Isso é importante. Por quê? Modificando as interpretações delirantes, os delírios eles também enfraquecem. Mas não é que eles deixam de acontecer, eles enfraquecem. A alucinação, a mesma coisa. A alucinação, isso é muito importante. Não é a alucinação em si que é o problema. Assim, ela é um problema, obviamente, mas é muito mais a interpretação da alucinação. Quando você consegue, pelo processo de normalização, mostrar para o paciente que aquilo é um fenômeno mental do cérebro, inclusive tem estudo de neuroimagem, né, mostrando a ativação cortical do paciente, né, o córtex auditivo do paciente ali, mostrando que ele está escutando as vozes, né, e ele percebe que aquilo é um fenômeno cerebral, né. Nesse sentido é importante você ter uma abordagem reducionista e materialista, ou seja, você explicar os sintomas a partir de um fenômeno mental biológico propriamente, né? E se o paciente conseguir entender isso, que isso é um sintoma da doença esquizofrenia, né? E que ele não é a esquizofrenia, mas ele tem a esquizofrenia, ele tem uma doença, né? Ele pode interpretar o fenômeno como um sintoma e não como sendo um espírito, ou um agente do inferno, ou que é um irmão que desencarnou, que morreu e está mandando mensagem para ele por essas mensagens, né? Então isso tudo são estratégias de enfrentamento e de interpretação. Aí, junto com isso, você vai ter estratégias comportamentais de enfrentamento, né? Tem paciente que escuta música para não ter tanta confusão, né? Das vozes, né? E você pode ensinar o paciente a cantarolar a música, você pode ensinar o paciente a assoviar. Tem uma série de técnicas, né? O nome do livro, na verdade, que eu passei, eu estou passando aqui porque perguntaram, né? É Terapia Cognitiva Comportamental para Doenças Mentais Graves, tá? Esse é o livro. O Morrison, de 2017, não é um livro. É um manual de tratamento para esquizofrenia, de terapia cognitiva. Não é um livro, é um artigo, né? Um manual publicado, né? Tá em inglês.
mas ele é o que todos os guidelines, né, as diretrizes sugerem, né? Tá certo? Tem outros, tem um livro de capa verde, chama Terapia Cognitiva para Esquizofrenia, do próprio Aaron Beck, né, que foi o fundador da terapia cognitiva. Tem muita coisa assim, gente. Inclusive na internet, para quem sabe, para quem escuta inglês, né, quem tem boa proficiência aí em língua inglesa, né, proficiência não, né, mas entende a língua inglesa, tem sessões de terapia disponibilizadas no YouTube com o paciente com esquizofrenia, só que está em inglês, né? Então, se você conseguir escutar, se você entende inglês, ou se você não entender, pedir para alguém traduzir, dá para você, enfim, ter ali modelos, né? Mas acho que é isso, né? Eu acabei falando muitas coisas aqui, fiquei explicando a terapia cognitiva, mas é porque é isso, né? O objetivo principal era mostrar o que é a terapia cognitiva e começar a dar uma pequena pincelada, né, em como a terapia cognitiva atua aí para diminuir o impacto dos sintomas, diminuir o impacto dos delírios, diminuir o impacto das alucinações. Não se pode tratar a terapia cognitiva como se ela fosse um neuroléptico, né? Como se ela fosse um remédio, né? Então, na verdade, ela é um tratamento que reduz o impacto dos sintomas, né? Mas ela necessariamente ela não diminui os sintomas. Ela pode ajudar na diminuição. Gente, eu fico disponível para responder questões, né? Se tiver outras questões, vocês podem mandar aí no vídeo. O vídeo vai ficar disponibilizado, né, pelo programa da esquizofrenia. E então, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Acho que é isso, né, pessoal? Ana, se puder me dar um feedback aí se ficou alguma questão, ou a gente já encerra. Mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem principal aí da live, né? Gostaria de, em outras oportunidades, falar de outros detalhes. Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço, obrigado pela atenção, pela paciência e espero aí encontrá-los em outras oportunidades. Para os profissionais de saúde, teremos logo aí um curso, né, a respeito, com bastante detalhes. Um grande abraço e tudo de bom.